Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão e Processos Educativos, uma disciplina do curso de formação de professores em rede, uma parceria entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Nessa unidade, vamos para a segunda unidade, a unidade dos condicionantes sociopolíticos dos processos de gestão. Vamos lá? Bom, inicialmente vamos levantar alguns elementos significativos da história dos modelos de gestão, suas implicações e efeitos sobre o manejo das coisas educacionais, suas justificativas, bases conceituais, insuficiência no cenário. Esses elementos já foram também destacados nas nossas aulas anteriores e também estão postos nos textos base que vocês encontram lá na Linkedoteca, no nosso ambiente virtual. Sempre façam a consulta e a leitura. As nossas aulas são um complemento à discussão, mas sem a sua leitura, você não consegue participar do processo de discussão, de reflexão e de produção de conhecimento que só pode ser feito por você, ok? Então, em seguida, o que vamos fazer? Em seguida, nós vamos demarcar uma posição conceitual acerca do tema da gestão em educação, especialmente criando uma referência para as análises e discussões subsequentes, que é a concepção de gestão sistêmica, traga por Senge. A concepção de gestão sistêmica, ela também tem bases na gestão democrática da Heloísa Luque, na gestão democrática e participativa do Vitor Paro, na gestão compartilhada colaborativa do Paulo Freire. Então, e de Saviani, evidentemente. Todos esses comungam da compreensão de que a gestão deve ser democrática, deve ser participativa e sistêmica na versão mais atual do Senge. Inclusive, na perspectiva que vamos trabalhar, o Arthur Mota vai trazer uma reflexão a respeito da estrutura da gestão. Bom, primeiro você tem os princípios. Esses princípios que decorrem desses condicionantes históricos, a ideologia, a cultura, o espaço social, as diferentes concepções teóricas, filosóficas, religiosas, culturais das pessoas que estão nesse contexto, vão definir a gestão. Depois de definida a gestão, ela vai ter base em conceitos científicos, evidentemente. Ela vai estar processada e elaborada de modo organizado. Com aplicação em quê? Com aplicação nos contextos de referência. Por isso que é necessário que analisemos os nossos contextos. Cada um de nós estará em um contexto diferente. Portanto, os métodos e os processos para gerir, para gestionar os processos em sala e os processos na escola vão ser diferentes de acordo, os meios serão diferentes de acordo com o contexto de referência. Esse vai exigindo o quê? Vai exigir uma metodologia que contém instrumentos para manejar os processos, definindo as competências de gestão. E envolvendo o quê? Envolvendo sistemas de corresponsabilidades na perspectiva da gestão compartilhada, sistêmica e participativa, evidentemente democrática. Essas ações do contexto da referência que vão demandar que tipos de ações de intervenção que a gestão dos meus processos vai exigir. E é no manejo dessas ações que eu vou conseguir fazer essas intervenções. Portanto, o processo de gestão ele é todo esse complexo. Para quê? Para que possa haver ações de intervenção. Na perspectiva freiriana, na perspectiva de Demerval Saviani, nas orientações de Heloísa Luque, Vitor Paro e do Arthur Mota e do Senge, a proposta de gestão, uma visão sistêmica, democrática, participativa, busca ações de intervenção. Essas ações de intervenção não têm como ser feitas por uma pessoa. É só o coletivo que tem condições de emanar, demandar e acionar. E a organização na escola? Na real, como é que acontece? Bom, a educação não é uma atividade que não pode ser compreendida fora das suas relações com a dinâmica cultural e histórica das sociedades. Como a gente comentou, o contexto de referência, ele é o ponto de partida para qualquer concepção de gestão e qualquer ações de intervenção que se possa cogitar.
ela se interpõe justamente entre a função conservadora, na perspectiva da concepção científica, né, técnico-científica, de preservar e transmitir o patrimônio de saberes, como também as técnicas e valores importantes para esses grupos humanos. E, ao mesmo tempo, atuar de forma inovadora, quiçá transformadora, para revelar e formar as capacidades das novas gerações. Essa é uma das intenções da gestão. Vejamos algumas considerações importantes quando pensamos na função social da educação escolar. Função social, você já discutiu em disciplinas anteriores, é o propósito da escola. Como foi dito também no início, o propósito da escola pode ser de modo macro, né, sem adentrar nas diferentes ramificações das concepções teóricas e filosóficas. Eu tenho um modo reprodutivista e eu tenho um modo de transformação social. Dependendo da perspectiva e da ideologia que eu possuo, da qual no contexto que eu estou, ou eu vou reproduzir ou eu vou transformar. Na sociedade contemporânea, grandes transformações fazem com que as funções educacionais tradicionalmente conferidas à escola sejam gradativamente redistribuídas, e aí redistribuídas, façam um enfoque, entre outras instâncias sociais, com prós e contras a serem considerados. O professor Mário Sérgio Cortella tem um vídeo dele disposto no nosso ambiente virtual que vai tratar justamente dessas reflexões. Quais são, né? O que são os gestores, o que são as escolas, o que são os processos, o que fazemos e o que não fazemos. Ao mesmo tempo, as escolas passam a assumir funções inéditas na busca pela cidadania e o bem-estar social. Então, são paradigmas complexos que estão em transformação. Os modelos educacionais e pedagógicos precisam dar respostas imprescindíveis e urgentes às demandas apresentadas pela nova sociedade, o que dá nova importância às funções de gestão. Apesar das práticas escolares tradicionais e ainda vigentes serem parcialmente responsáveis pelo déficit de desenvolvimento humano, social e ético que aflige a nossa sociedade, a escola ainda representa uma conquista civilizatória inestimável. A escola ainda é o espaço institucionalizado do saber, da transformação, do crescer, do mudar, do transformar, do fazer melhor. Ela ainda é esse espaço, apesar de todas as mudanças científicas, tecnológicas, sociais que a pós-modernidade vem vivenciando. Então, apesar de tudo isso, ainda existem escolas, vão continuar existindo escolas e elas ainda são esse espaço. E cabe a nós, gestores desse espaço, fazer com que elas sejam de qualidade e melhores de acordo com o nosso contexto de referência. A escola é a única instituição socialmente legitimada e regulada por diversas instâncias em nível global, por meio da qual uma sociedade assume compromissos de um futuro de melhor qualidade. Futuro de melhor qualidade para si, para os outros, para a sociedade. É por meio da escola que essa sociedade assume um compromisso, porque é o processo de educação que vai construir novas pessoas, novos profissionais. Então, ela é a instituição legitimada para isso. Ainda não existe outra instituição que, talvez, futuramente, mas ela representa a tentativa de garantir às novas gerações as condições necessárias para a vida, para a dignidade, o trabalho e a convivência sustentáveis, que são os direitos fundamentais previstos na Constituição e também na Declaração dos Direitos Humanos. É por isso que ela é um instrumento essencial na educação, nos processos educativos. E por isso que o projeto tem que ser democrático, participativo, colaborativo e sistêmico. O Eduardo Monteiro e o Arthur Mota, que é a nossa referência no livro Gestão Escolar, ele vai trazer quais são as funções sociais da educação e da escola. Percebam, dependendo do meu propósito, eu tenho funções sociais bem distintas. As tendências predominantes na educação são 3. O instrucionismo, o desenvolvimentismo e o cognitivismo. O cognitivismo é o mais recente, principalmente com a era da ciência e da tecnologia. O Arthur Mota ainda vai trazer novas formas de perceber e estar no mundo segundo o paradigma científico emergente, ou seja, o paradigma da complexidade baseado em Edgar Morin.
em que nós não somos mais cartesianos, igual René Descartes, mas agora nós somos seres complexos, intersubjetivos, como prevê o Edgar Morin, que também escreveu os 7 saberes essenciais da educação. É uma carta da Unesco, que é um dos textos essenciais em qualquer professor, qualquer gestor tem o dever de conhecer esse texto. Para ele, os paradigmas são: a gente está saindo de uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma onde era baseado na simplicidade, na estabilidade, na objetividade, caminhando para um paradigma de complexidade, seres complexos e altamente conectados, uma instabilidade em razão das mudanças muito rápidas dos contextos e das informações e uma intersubjetividade. Nós não temos mais apenas uma consciência individual, nós temos consciências coletivas. O Arthur Mota e o Eduardo Monteiro também vão fazer uma reflexão com relação ao tipo dessas conexões e as relações com essas instituições. Um dos nossos temas, inclusive, da 4ª semana, da 4ª unidade, é as instituições que são as instituições escolares, especificamente as instituições que trabalham com o mundo, se aportam no mundo do trabalho. Houve há muito tempo e continua essa perspectiva de que há uma comparação, né, entre os processos produtivos e entre o sistema educacional. Também temos como texto base e vídeos no ambiente virtual a relação entre o sistema fordista e Taylor e Fayol, que são fundamentos aí para compreender um tipo de gestão tecnicista, instrucionista, baseado nesses autores, especialmente o texto e os vídeos vão estar com base neles, Taylor e Fayol, e também a análise do Chiavenato sobre essa estrutura instrucionista de caráter bastante instrucional, tecnicista. Essas analogias são apresentadas pelos autores comparando uma fábrica a uma escola. Então, esses foram elementos utilizados para que houvesse essa apropriação da estrutura de uma empresa, de uma indústria, para gerir as escolas. E nela vem essas concepções de Estado como aparelhos ideológicos, em que você há uma preservação de ideologias e uma preservação de mitos. Essa concepção técnico-cientista baseada no Fordismo, em Taylor e em Fayol. Uma outra evolução vem caminhando, né, sobre a visão de educação. Então, nós tínhamos aí uma perspectiva sociológica baseada em Durkheim e Weber, e na perspectiva psicológica em Skinner e Rogers, que é aquele processo que você deve ter visto, se não, faça o retorno lá, estude mais um pouquinho do comportamentalismo, do garratinho, que você recebe um estímulo e você mantém o mesmo processo. Essas perspectivas sociológicas, elas sofreram uma mudança principalmente em razão das perspectivas sociológicas no Brasil, especialmente do Saviani, e na perspectiva comunicativa cultural, do ser histórico e cultural, que tem base lá em Marx e vem conduzindo pelo Diel e Piaget, Vygotsky, Vallon, Montessori, o Perrenot e o Gardner, que vai falar das inteligências múltiplas, que trabalha no conceito de competência, que é um dos objetivos da gestão. Esses autores, Freire, Giraud, vão falar dessa perspectiva de comunidade, dessa perspectiva de cultura, então de ser histórico. Então, eu não sou bem um objeto formatado na indústria, eu sou um ser histórico. E como tal, o processo de gestão carece de novas estruturas, novas ferramentas. Então, a educação passa a ser uma educação como emancipação e apropriação dos meios para a cidadania, e não apenas de reprodução do status quo que está previsto. É muito importante essa compreensão clara desses dois parâmetros de gestão e de educação. Então, a educação é como um instrumento de desenvolvimento cognitivo e moral, saindo, então, de uma educação reprodutivista para uma educação transformadora. Pretéritos e futuros. É pretérito ou é futuro na escola o fracasso? Dependendo do que você considerar, você vai ter uma escola com futuro baseado ou com futuro na perspectiva do fracasso, ou você pode ter ela com pretérito no fracasso, mas com sucesso no futuro.
Se você quer uma ou outra situação, em qualquer duas, você vai ter que transformar a realidade. O modelo tradicional de educação escolar, ele fracassa por quê? Porque ele não integra a diferença que está congente no nosso contexto referencial. No mundo em que cada um pode, quer ser diferente, aprende por processos diferentes, tem preferências diferentes e cada vez mais valoriza o exercício dessas preferências relacionadas às suas singularidades, o que torna o espaço intersubjetivo, como compreende Edgar Morin. E, enquanto intersubjetividade, eu sou sujeito histórico. Enquanto sujeito histórico, a educação tem que trabalhar para a minha emancipação, para o desenvolvimento de competências, habilidades que possam me tornar esse ser participativo. Se ele é participativo, ele compreende em um estado democrático. E como democrático, a participação é um vai e volta. Não tem como cingir essa relação. O conceito de igualdade, portanto, entre as pessoas envolve reconhecê-las como iguais em serem todas diferentes. Então, eu reconheço que o reconhecimento dessa igualdade é que elas são diferentes. E nossa educação não tem como dar conta disso. Por isso que a gestão dos processos educativos é complexa. A frase do direito, que motivou todas as declarações de direitos e reconhecimento dos direitos e deveres universais, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é conceder igualdade, porque nós somos diferentes. Portanto, cada um merece um tratamento diferente para que ele tenha as mesmas condições. Ainda, o Arthur Mota e o Eduardo Monteiro vão trazer essa estrutura de paradigma. Então, o paradigma que está em superação, ele é focado nos conteúdos, então é uma gestão que se baseia em conteúdos, tem o currículo como um fim e o alvo é o controle oficial, o cumprimento do currículo. Eu gestiono a minha sala, eu faço a gestão dos meus processos educativos, da minha escola, para cumprir o currículo, para cumprir o que está posto por um documento. Esse é um paradigma em superação. O paradigma que está em implementação é o paradigma da complexidade. Nele traz a seguinte perspectiva: o foco é nas competências a serem desenvolvidas nos saberes e serem construídos. O currículo, ele é um meio. Então, ele é uma situação meio, ele é um processo educativo que eu, enquanto professor ou como gestor macro, tenho que gerir para que ele possa permitir que eu desenvolva as competências. E aí, o alvo de controle é a geração das competências profissionais. Essas competências também são construídas coletivamente num documento que você vai descobrir no futuro, que se chama Projeto Político Pedagógico. Já quiseram tirar o político, mas ele ainda existe. Não se faz gestão, portanto, especialmente a educacional, sem uma visão de futuro detalhada, que expresse um modo de funcionamento idealizado na sociedade, no futuro, e um modo de participação das pessoas que tornarão essa sociedade viável. Portanto, essa complexidade aí, traga pelo Mota de novo, de várias interligações, vários processos, várias comunicações, elas estão no auge desse paradigma da intersubjetividade. E é cogente que o gestor, professor ou gestor dos processos maiores, ele compreenda esse contexto de referência. Então, chegamos a ele, um dos instrumentos de resolução de problemas, que é aquele que vai dizer qual que é a minha visão de futuro, qual que é o meu contexto referencial e quais são as ações de intervenção que eu preciso coletivamente trabalhar para que eu possa transformar essa realidade da minha escola, da minha sala, da minha região, do meu contexto. É ele o projeto político-pedagógico de verdade e vivo. Não há educação viva e de verdade. Se ele não for vivo, a educação também não será. Há aquela máquina em que entram crianças inteligentes e criativas de um lado e são cuspidas, engarrafadas e com o mesmo rótulo do outro. Então, novamente, os paradigmas estão em questão quando você trata de gestão de processos educativos. Você tem um paradigma reprodutivista em que elas entram, as crianças todas felizes, encantadas, querendo aprender, curiosas, ávidas pela construção do conhecimento, pelas descobertas, como o Rubem Alves dizia, curiosas por nascença. E aí a escola vem e coloca elas todas certinhas, bonitinhas, no mesmo nível, como se elas fossem garrafinhas.
mata a curiosidade, que é essencial na produção do conhecimento. Não tem como você produzir conhecimento se você não for curioso. E a curiosidade é o quê? São as perguntas. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Se a minha gestão, se a gestão dos meus processos educativos está baseada nessa rotulação, eu não vou ter encantamento. Agora, para que eu possa ter encantamento, transformar, produzir conhecimento, a minha gestão tem que ser sistêmica, participativa, colaborativa. Com base ainda em Mota, as capacidades para a gestão sistêmica são, quais são, enfim, chegamos a isso, quais são as minhas competências? Na prática da gestão de instituições e de projetos educativos, pensar sistematicamente nos exige uma série de capacidades a serem efetivamente convertidas em formas de proceder e atuar. Entre elas, eu tenho que considerar o conjunto amplo dos fatores e agentes, o meu contexto referencial. Eu tenho que identificar os arranjos das forças, as forças que são positivas e as forças negativas na minha instituição. Identificar e elaborar as formas de manejar essas forças, de manejar essas relações, de manejar essas pessoas, de manejar os seres humanos, de conduzir esse processo. Acionar e comprometer os agentes a participarem dessa dinâmica e utilizar a informação, como estamos na era da tecnologia e da informação, como elemento gerador da organização da inteligência. Não é um processo fácil, ninguém está dizendo que é. Na verdade, vos digo, parafraseando aí a Bíblia, em verdade vos digo, o processo é difícil, é complexo. Todos esses processos, eles vão exigir algumas ações fundamentais. Função, métodos que são em base. O conceito de conciliação, numa gestão democrática e sistêmica, não tem como você não trabalhar o conceito de conciliação. O princípio da comparabilidade, é você se colocar na empatia, você estar na situação do outro para você entender o contexto. A categoria de indicador, quando você trabalha por um modo de gestão participativa e sistêmica, você precisa ordenar processos educativos e esses processos precisam de indicadores para que você possa controlar o processo. Controlar aqui não no sentido de definir, né, não pode sair daquele campo, mas no sentido de você monitorar, de você poder acompanhar. E a operação de medição. A medição, embora haja várias críticas a respeito da terminologia, ela faz parte do processo de gestão. Não tem como você gerir os processos se você não mede eles por alguma forma, seja mais objetiva ou mais subjetiva. Então, há pelo menos 3 ações lógicas fundamentais para a gestão. A primeira, a análise diagnóstica dos aspectos relevantes daquela realidade, como nós falamos, né? Isso é essencial. A segunda, o manejo da dimensão temporal, pelo fato óbvio de haver estados prévios, intermediários e posteriores, e que fazem os condicionantes para as ações de intervenção, e a configuração específica da intervenção, que é como fazer as estratégias, as ações, os recursos, os meios, os métodos que serão realizados para promover o novo estado, ou seja, a transformação. Então, a gente tem um fluxograma aqui do Mota e do Monteiro, ele vai dizer, né, há indicadores da gestão, todo esse complexo, ele vai trabalhar com o quê? A captação das informações, que é o contexto referencial, os eventos alvo da gestão, então com base no meu contexto referencial, quais serão os eventos que vamos dar prioridade, para que a gente possa ganhar tangibilidade e verificar os indicadores, se estamos evoluindo ou o que precisamos ainda fazer para que tipo de intervenção ainda precisa ser feita para a gente alcançar aquela qualidade ou aquela escola sonhada e tão encantada que a gente tem no nosso ideário. Esse daqui é um mapa conceitual e o mapa conceitual será a proposta da segunda atividade de percurso de vocês. Então, tenho por base essa ideia aí do mapa conceitual construído pelo Arthur Mota e pelo Eduardo Monteiro. Ele vai trazer um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual, professor? O mapa conceitual é parecido com o fluxograma, só que no mapa conceitual você liga principalmente conceitos por meio de algumas lógicas de relação. Então, olha para vocês verem. Qual que é a primeira relação que nós temos?
você tem que fazer o mapeamento e gestão do desenvolvimento de competências. Lógico, se nosso paradigma está baseado no desenvolvimento de competências, primeiro eu tenho que saber quais são essas competências. Isso vai envolver decompor uma a uma dessas competências no quê? Na matriz pedagógica. É aquela que diz quais são as competências que eu quero desenvolver no meu sujeito, ou que ele precisa desenvolver. Aí vai descrevendo os comportamentos, atitudes, as situações, problemas que serão vivenciadas, que exigem o quê? Que são típicas do ambiente e contexto vital dos educandos. Por isso que a gestão, ela é ímpar. Embora tenhamos instrumentos, ferramentas, sugestão de métodos, cada um vai fritar o ovo do seu jeito e o ovo frito vai sair cada um à sua forma. Então, eu tenho a presença das capacidades, eu tenho as respostas adaptativas, os valores e as crenças, as habilidades e os recursos para que esse processo se organize. Nesse processo, eu tenho ações lógicas que estão envolvidas diretamente lá no projeto político-pedagógico. Idealizar um empreendimento, a sua realização deverá resultar em transformações. O modelo e estado idealizado, projetando como que eu quero essa educação, como que eu quero essa sala, quais as competências que esse sujeito vai desenvolver. Diagnosticar esse contexto de referência, que é identificar todos os aspectos relevantes, históricos, culturais, sociais e as interrelações. E projetar as intervenções. A projeção dessas intervenções consiste em elaborar e descrever em detalhes como serão as ações e as estratégias que serão tomadas pelo coletivo. Ainda no fluxograma do Mota e do Monteiro, a gente tem aí o projeto curricular, o fluxo das demandas e o fluxo da provisão. Então, eu tenho uma equipe educadora, eu tenho a metodologia pedagógica, eu tenho que verificar os recursos didáticos, compreender a infraestrutura escolar, para então eu definir um modelo de gestão com o desenvolvimento das capacidades que estão sendo pretendidas. Tudo isso amparado lá em cima pelos documentos norteadores, que é a legislação educacional, a legislação civil, os parâmetros curriculares, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles vão definir os caminhos e os objetivos desses processos, e novamente para desenvolver as capacidades. Então, eles são basilares para o desenvolvimento da gestão. Mesmo que a sua gestão seja ou reprodutivista ou transformadora, sempre haverá um documento norteador que você deve ter por base para fazer o trabalho de gestão. Essa é a finalização da nossa segunda unidade. São muitas reflexões, são muitas perguntas, são muitas discussões. Esse é o objetivo. Provocar. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Espero que vocês tenham muitas perguntas para discutir no fórum dessa unidade. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.